Na gíria da internet, um troll é um indivíduo que inicia discussões violentas ou intencionalmente perturba as pessoas online, postando mensagens inflamatórias, digressivas ou fora do assunto numa comunidade virtual, usando redes sociais, fóruns, salas de chat ou blogs. A intenção é de provocar os leitores e que estes reajam emocionalmente para depois controlarem o rumo da discussão, seja para diversão do troll ou um ganho específico. O investigador Ben Radford escreveu sobre o fenómeno dos palhaços na história no seu livro Bad Clowns e descobriu que os maus palhaços evoluíram para trolls da internet. Eles não se vestem como palhaços tradicionais, mas, para seu próprio divertimento, provocam e exploram as fraquezas humanas para causarem o caos e obterem uma reação. Como palhaços maquilhados, os trolls da internet escondem-se atrás de contas anónimas e nomes de usuário falsos. Ao trollarem, eles atuam para um público sem nome, usando a internet como palco. Estudos científicos correlacionam positivamente o trolling com sadismo, psicopatia e maquiavelismo. Os trolls têm prazer em causar dor. Quanto maior for a sua capacidade de perturbar ou prejudicar, maior é a sensação de poder. Mas o trollismo ganhou uma dimensão assustadora ao profissionalizar-se. Em áreas tão diversas como na política, nos negócios ou no desporto, o trollismo profissional visa criar narrativas paralelas, distorcer os factos e servir agendas. Trolls políticos, como os ligados à agência russa de pesquisa da internet, IRA, recentemente ganharam enorme atenção pela sua capacidade de influenciar a opinião pública e até mesmo influenciar eleições. Um estudo de 2016 sobre guerra híbrida concluiu que, por exemplo, a crise e guerra na Ucrânia demonstrou como identidades e contas falsas foram usadas exaustivamente para disseminar narrativas nas redes sociais, blogs e comentários da web, a fim de manipular, assediar ou enganar os oponentes. Noutro caso bem atual, como foi o envenenamento do líder da oposição russa Alexei Navalny, o IRA divulgou sucessivas versões dos acontecimentos como manobras de diversão e teorias da conspiração. Estas últimas encontram sempre um público-alvo, normalmente com chapéus de papel de alumínio na cabeça, que estão receptivos a campanhas de desinformação. As teorias divulgadas pelas redes sociais e alguns órgãos de comunicação social variavam entre Navalny ter tido uma crise diabética, ter engolido uns comprimidos estragados, ter bebido álcool em excesso, Navalny não bebe álcool, e, pasme-se, ter sido envenenado durante a viagem que o levou para o hospital de Berlim, onde ainda se encontra. Para os trolls, nenhuma teoria é demasiado rebuscada. Em Portugal, o trollismo profissional vinga fundamentalmente na área do desporto. Os chamados cartilheiros não passam de trolls com acesso às televisões e jornais. Um exemplo flagrante de trollismo profissional pode ser encontrado na figura de Rui Pedro Brás. Apesar de ser um fanático adepto do Benfica e um feroz anti-brunista, ainda é apresentado na TV como sendo um comentador independente. Nos ecrãs da televisão, Rui Pedro Brás destila constantemente a agenda do gabinete de crise da luz, para além de livremente continuar a denegrir os seus ódios de estimação. Não se importando de fazer um papel de pateta, como foi o caso do anúncio do avião que levantou o voo para Ibiza supostamente para ir buscar Cavani, Brás constantemente distorce a verdade e tenta defender o indefensável, como foi o caso do elogio que fez à atual direção do Sporting
pela sua postura no mercado de transferências. O Rui Pedro Brás, Ribeiro Cristóvão, Joaquim Rita, Calado, Manuel Fernandes e outras dezenas de paineleiros e comentadores são exemplos de como o trollismo profissional mudou o desporto em Portugal e especificamente o futebol. Os factos, a verdade, a realidade passaram a ser elementos secundários. As narrativas, as agendas e os interesses pessoais passaram a dominar aqueles que influenciam a opinião pública nacional. Por isso, tal como no mundo virtual, urge erradicar o mais rapidamente possível estes elementos tóxicos do panorama informativo do país. Até porque a diferença entre trollismo e terrorismo é de facto muito pequena.